Oi, gente, bora ver o nosso último dia em Berlim, o que a gente fez por lá. Teve momentos importantíssimos que a gente deixou pro último dia, que foi a visita do campo de concentração. Também teve as nossas últimas horinhas aproveitando as ruas de Berlim antes da gente ir pra Paris. Oi, gente, vamos pro tour do quarto. Eu deixei pra gravar no último dia, vocês já devem ter visto tudo que a gente fez. Mas o importante é vocês conhecerem o nosso quarto aqui em Berlim. Vamos começar já com a melhor parte, que é essa vista. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa é a nossa vista direto pra torre da TV. Aqui tem o rio, ali passa os trens, uma avenida importante. E essa é a caminhada que a gente faz todos os dias até o centro, ó. Daqui de baixo até lá. Super pertinho, super correndo. Vamos conversando, aproveitando e dá 10 minutos. Aqui vocês já estão vendo a cama. É uma cama de casal inteira de novo, graças a Deus, muito bom. Abajur dos dois lados. E aí depois tem toda essa escrivania aqui, ó, que a gente utilizou muito, tanto pra comer quanto pra guardar as bagunças. A gente organizou nossas roupas aqui do lado. A TV que a gente não usa, é óbvio. Cadeirinha, chazinhos. Aí pra cá, ó, é um espaço super grande, gente. Aqui tem um espelho de corpo inteiro, super importante. Aqui, ó, o quarto de longe. E aqui é o closet, vamos dizer assim, né? A gente pendurava os casacos aqui e ainda organizava umas roupinhas aqui. Tem essa iluminação e tem esse espacinho que ficava super bom. Então, bora conhecer o banheiro. É real que a gente tava usando, né mesmo? Ele se pisca assim todo mesmo. O secador, nota 6, 7. Não, tá bom, secou meu cabelo bonitinho. Acontece que, inclusive, no outro... A gente não tava nesse quarto no começo. A gente tava no 806... E aí eu usei o secador pra secar todo o meu cabelo. Quando vê, eu fui botar aqui de novo e ele queimou. Então ele apagou todas as luzes, caiu o disjuntor. Depois eles até ligaram as luzes do quarto, o secador não voltou a funcionar. Eles transferiram a gente pra esse quarto aqui. Esse secador era melhor e a vista também era melhor, então eu adorei. Aqui é o chuveiro, super bom, bem quentinho. Regulava a altura e tudo, bem tranquilo. E é isso, gente. Berlim é uma cidade muito grande. Pelo menos foi o que eu achei, foi essa impressão que eu tive, principalmente... Depois a gente vinha de Amsterdã, Berlim era muito grande, a gente caminhou o dobro quase todos os dias, mas a gente conseguiu fazer tudo caminhando. Foi bem tranquilo, a gente conheceu tudo, a gente viu muita coisa, foi uma experiência incrível. Para chegar até o campo de concentração, então, foi o único dia que a gente precisou usar metrô para se locomover lá em Berlim. Oi, gente! Hoje o destino do nosso vlog é o campo de concentração que fica aqui perto de Berlim, que é o Sachsenhausen. A gente não sabe como é que fala, porque é um nome muito difícil, mas a gente trouxe vocês juntos para conhecer esse lugar tão histórico que promete impactar todos os visitantes. E aí a gente vai mostrando para vocês conforme a gente for aprendendo também. Provavelmente lá dentro eu não vou gravar falando, mas eu vou deixando imagens e as informações. E aí se vier a calhar depois eu posso fazer uma narração, ou eu pauso e vou explicando pra vocês de casa alguma coisa ou que outra. Porque eu não vou querer estar falando lá dentro, acho que vai ser um momento meio silencioso de reflexão. Então não tem como eu estar com o celular apontando e falando, né? Eu posso no máximo filmar pra mostrar pra vocês de perto as coisas que a gente vai ver. Para visitar o campo, a gente pegou um trem até a cidade de Oranienburg, eu acho que é esse o nome da cidade. Foi bem tranquilo, tem vários tipos de rota que o Google sugere. A gente pegou o primeiro trem que passou, mas se não fosse esse, seria outro. E pelo visto tem vários tours com ônibus, com empresas também. Mas a gente quis fazer do jeito mais barato, porque na verdade para entrar no campo é gratuito. Só precisa vir num dia da semana que ele esteja aberto no horário de funcionamento. Não precisa ser com nenhuma empresa, porque também tem audioguide, que é o tour guiado, que se eu não me engano tu paga 3 euros, mas a gente já vai descobrir e conta pra vocês. Aqui é a entrada, gente, a gente já tá com o audioguide que a gente pagou 3 euros. Dá pra 2 pessoas escutar porque ele é viva voz, né? E ganha um mapinha também em português, no mesmo preço. Através da porta com as palavras Arbeit macht frei. Esse é o campo de concentração que serviu como modelo ideal, como falavam na época, para os outros que foram abertos depois dele. O campo servia principalmente para trabalhos forçados. Os primeiros prisioneiros foram aqueles que se colocavam contra o regime nazista, e depois também chegaram outros grupos, como os judeus.
Hoje a grande maioria dos barracões já não existem mais, eles mantiveram apenas esses dois em pé, que é conhecido como o barracão dos judeus, 38 e 39, porque era aqui que a maioria dos judeus ficavam instalados. São os únicos dois que estão de pé e a gente consegue entrar lá dentro. Os outros têm apenas a demarcação no chão assim, e aí os números de cada um na ponta. Os móveis expostos aqui hoje não são os originais. Depois de um grande incêndio que teve em 1992, foi reconstruído com a ajuda de ex-prisioneiros daqui, conforme o que eles falaram. Foi reconstruído, colocado de forma com que o visitante conseguisse entender um pouco como era a rotina aqui. Apenas alguns desses móveis são originais mesmo. E aqui é como seria o dormitório, sempre camas de 3 lugares. Na teoria, o objetivo do campo não era ser um campo de extermínio, e sim de trabalho e de prisão. Mas é óbvio que muitas e muitas pessoas morreram devido às condições extremas de trabalho, precárias de sobrevivência e de doenças que não eram tratadas porque eles não tinham direito a médicos. Sem contar, é claro, com os atos violentos que aconteciam e não eram registrados. Essa é a parte da prisão, dentro da prisão, onde ficavam aqueles que cometiam alguns delitos, como tentativa de fuga ou rebeliões. Mais uma vez a gente mostra para vocês que não foi mantido toda a instalação original, só desenhada no chão, porque na verdade era um T, e aí só uma parte ficou de pé, que era a cela da prisão que tinha dentro do campo de concentração. E esses delitos também eram julgados e em alguns casos terminavam em pena de morte. Em 1945, o campo foi fechado pelos soviéticos e eles aproveitaram para transformar em uma prisão, porém nada de bom continuou sendo feito naquele lugar. Nessas imagens que tem aqui dentro do museu, dá para ver certinho as 3 fases pelas quais passaram o campo de concentração. Essa foi a época do nazismo, de 1936 a 1945. Virou um campo dos soviéticos, e aí foi chamado de campo especial dos soviéticos, usado para outros fins. E aí hoje, como ele é, o que restou dele, que é o que a gente já visitou por aqui, é o memorial do campo de concentração. Então aqui a gente vê que tem só ainda 2 barracões de pé, só uma parte da prisão. Aqui a gente caminhou e foi até a torre, e aqui é onde a gente está agora. Um dos pontos marcantes foi a visitação desse paredão, e eu vou deixar o áudio para vocês conferirem. Ele fazia uma curva e então levava a verdadeira fossa de fuzilamento. Os poloneses deviam descer um a um do caminhão e andar na direção da fossa. Durante a caminhada, eles eram fuzilados. Hoje não posso dizer exatamente se todos foram fuzilados assim ou se uma parte foi fuzilada no paredão. Mais tarde, também E aqui a gente chega na visitação do que restou das câmaras de gás. Como eu disse, não era o principal objetivo do campo, mas tinha também. Porém, a pior parte ficou para o final, que era a parte da ala médica. depois do início da guerra, um edifício próprio da patologia foi construído com um depósito de cadáveres subterrâneo de 200... Com a necessidade de produzir mais, eles começaram pela primeira vez a se preocupar com o número de mortes no lugar. E aí que eles começaram a estudar o motivo das mortes. Entre elas câncer, tuberculose e outros, só que eles nunca consideravam a própria violência deles e a situação extrema em que os presos viviam. O número de mortes ficou tão alto que eles não tinham mais onde colocar os corpos e começou a se construir locais no subsolo. E ao longo de todo o campo a gente consegue ver essas pistas dos mais variados materiais, porque nesse campo eles produziam os sapatos dos soldados da guerra.
E não só produziam, como também testavam, e era para isso que serviam as pistas, principalmente como método de tortura, para aqueles que eles julgavam que estavam saindo da linha. Eram mais de 40 quilômetros por dia e muitos deles não sobreviviam. Tudo isso usando uma propaganda de que o trabalho liberta. Bom, nesse dia eu não gravei mais nada ali, não teve uma finalização nem nada, porque como vocês devem imaginar, o clima pesou bastante, né? E é uma coisa, é um alerta que a gente já tem que dar. A gente foi sabendo que sairia de lá com um clima pesado, mas a gente queria ir e conhecer de perto e ver de perto. É uma história que eles fazem questão de contar e a gente fez questão de escutar. Pode até parecer clichê falar algo assim, né? Mas é que esse é o fato mesmo. Na Alemanha, em Berlim, o que a gente mais notou foi que a maioria dos museus são gratuitos à entrada justamente porque eles fazem questão de compartilhar as informações, que o povo aprenda mesmo, né? Enfim, por isso que a gente fez questão de visitar, pra gente entender, pra gente poder também ter opiniões e conhecimento, de certa forma, de detalhes, não só por filmes, não só em aula, de perto. No retorno, a gente ainda teve um probleminha com o trem, então já fica aqui a dica, vocês comprem a ida e a volta, a passagem do trem, ida e volta. Inocentes, a gente comprou só a ida, achou que ia comprar lá na hora da volta, né? E chegou lá na estação, aquela estação em específico, não tinha bilheteria, não tinha uma máquina de bilheteria. Precisava pegar o trem e lá não tem catraca, tá, gente? Algumas estações não tem catraca. E nos fiscais, que de vez em quando aparecem do nada no trem e pedem pra ver o teu bilhete. Ou seja, é possível entrar no trem, mesmo sem ticket. A gente entrou no trem mesmo sem o ticket porque não tinha onde comprar e a gente ficou rezando pra que ninguém aparecesse pra fiscalizar. Entrou no trem e veio um cara fiscalizar. A gente fez tanta oração que ele não chegou na gente para fiscalizar, mas assim, foi mais sorte do que juízo. Então já fica a dica, comprem passagem ida e volta do trem, tá? Se vocês forem de trem, porque lá não vai ter onde comprar, pelo menos não tinha quando a gente foi. E a gente quase que deu azar, porque a multa ia ser caríssima e pagando em euros, né? A gente não queria, graças a Deus não aconteceu. Fomos pra cidade e aí fomos aproveitar os últimos minutinhos, apesar de estarmos assim, em choque e abalados de certa forma, a gente precisava ainda seguir a viagem, que tinha muita coisa pela frente pra gente ver, e os nossos últimos minutinhos em Berlim a gente aproveitou dessa forma. Gente, a gente tá aqui na Bebelplatz, acho que é assim que fala. A gente tirou umas fotos agora porque o fim do dia é sempre muito bonito, essa hora é sempre muito bonito. E aí eu vou mostrar pra vocês por que essa praça aqui, porque é uma praça, é famosa, ó. Deixa eu mostrar imagens dela. Foram queimados os livros no início da guerra. Aqui essa praça ficou bem conhecida e tem um monumento. Isso porque bem aqui, ó, atrás da gente, onde eu vou mostrar melhor pra vocês depois, foram queimados os livros que eram, como é que é? Queimados os livros censurados pelos nazistas, tá? Isso, eles queriam censurar a leitura, né, pra não ter pessoas pensantes. E então queimaram aqui nessa praça vários e vários livros e por isso que tem esse monumento. Simboliza uma biblioteca vazia, estantes vazias que seriam ocupadas por todos aqueles livros que foram queimados. Então, de todos os ângulos que a gente caminha, a gente enxerga lá embaixo dessa forma. E finalizamos o dia num bar que eu queria muito conhecer, um pub em Berlim, que é representação da série How I Met Your Mother. Não sei se é assim que fala, meu inglês é nota 2. Tinha lá várias coisas que lembravam os episódios, pra quem é muito fã, eu sou muito fã, adoro a série. E foi muito legal a experiência, realmente lembrou muito, tanto os pratos quanto o ambiente. O Wesley não era muito fã, mas eu consegui convencer ele aí. A gente pegou nosso patinete, assim como a gente se locomovia lá pro Berlim, muito tipo patinete. Também fomos ao bar e voltamos. Arrumamos as malas, dormiu, né? No outro dia a gente partiu pro próximo destino. E tem, assim, detalhes também lá no nosso Instagram. Então, se vocês quiserem seguir a gente lá, ver nossos destaques lá, deixei tudo salvo bonitinho. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, porque a próxima cidade veio aí e é muito aguardado. Não preciso nem fazer mistério, porque todo mundo já sabe que é Paris, né? Eu não posto esse vlog aqui há um ano, já faz mais de um ano da viagem, todo mundo já sabe que é Paris. Só que aqui no vlog vocês vão conferir detalhes que a gente não mostrou no Instagram. Então, aguardem o próximo vídeo, se inscrevam e curtam esse vídeo aqui também, porque é importante para nós. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!